Falamos até o momento sobre o SECONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRANS, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, e o CONTRANDIF, que é do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, e também do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Precisamos, na sequência agora falarei sobre a JARIS e sobre a Polícia Rodoviária Federal. JARIS, é tranquilo, quem conduz veículo automotor e já foi autuado, né, sabe que contra ele é lavrado um auto de infração de trânsito por um agente de trânsito. Esse auto que a gente corriqueiramente chama de multa, né? Não, que eu fui multado. Não, nesse momento ainda não foste multado. A multa é uma penalidade, uma das penalidades previstas. Mas a gente fala, até eu falo, fui multado, né? Não tem problema. Mas para fins de concurso público é importante que você saiba exatamente o trâmite, né? A multa ela é uma penalidade, uma das penalidades previstas, assim como a advertência, a suspensão, né, a cassação da habilitação, após o trâmite do processo administrativo, em que é assegurada ampla defesa. Né? Após tramitar esse processo, caso seja aplicada seja confirmada que aquele auto de infração está correto, que não tem nenhum vício, uma nulidade, né, uma irregularidade, daí converte-se em multa, que é uma penalidade. Então, a JARI é o recurso de primeira instância. Né? Então, quando nós somos autuados por excesso de velocidade, por exemplo, nós podemos fazer um recurso. Quando chega a notificação da autuação para nós, são duas notificações que chegam. Primeiro que chega a notificação da autuação, né, do auto de infração de trânsito. Chega pelos correios, normalmente, ou tem o aplicativo também, né, a gente é notificado. Nós fazemos um recurso para a JARI. Então ela tem a função principal então, de julgar recursos interpostos pelos infratores, que é o recurso de primeira instância. Que todos os órgãos executivos de trânsito, municipais, estaduais e federais, têm as JARIs, né? No seu município, onde você mora, tem uma JARI. Se tiver Secretaria de Trânsito, agências de trânsito, terá uma JARI municipal, justamente para julgar o recurso de primeira instância. Todos os órgãos, tanto os executivos e os executivos rodoviários também, como o DENIT, né? Também tem a JARI lá do DENIT, tá? Ou DAER, né? Que é o Departamento de Estradas de Rodagem, que é o órgão executivo rodoviário estadual, né? Pois bem, então ela julga, essa é a função principal. Para julgar, a segunda, ela precisa, por vezes, solicitar informações complementares aos órgãos executivos de trânsito e executivos rodoviários. Se chama pedido de diligências. Então o pessoal faz o recurso lá e às vezes falta alguma informação, né? Ela alega que não tem uma placa de velocidade. Em tal local não tem placa de velocidade. Naquele local. Por como é que eu fui autuado por excesso de velocidade? Daí a JARI tem essa competência de pedir uma informação complementar. Ela manda, por exemplo, foi numa rodovia estadual. Daí ela manda um ofício para o DAER, Departamento de Estradas de Rodagem, pedindo a comprovação se tem aquela placa ou não lá. Né? Então essa é a segunda atribuição aqui que está no artigo 17. Solicitar informações complementares para melhor análise da situação recorrida. É o que está escrito ali na lei, tá? Por fim, a última atribuição, a JARI é tranquilo, né? Ela tem a função de encaminhar informações sobre problemas observados nas autuações para os órgãos de trânsito, demais órgãos de trânsito, tanto executivos quanto os rodoviários. Então, vamos botar que começam a chegar recursos de infração de trânsito alegando que, por exemplo, num determinado município, num semáforo, né, tem lá uma câmera que registra a imagem quando a pessoa cruzou o sinal vermelho. Né? Proibido passar naquele momento ali, né? Só que aquela câmera está vencido, o Imetro dela, por exemplo. O Imetro está vencido. Daí começam a chegar recursos de multas, dizendo, não, mas está registrando a imagem, mas o laudo de aferição de Imetro está vencido. O que a JARI tem que fazer? Informar aquele município. Então o que ela faz? Informações sobre problemas observados nas autuações. Ela manda um ofício para aquele município, olha, afere teu registrador de imagem aí, porque senão eu vou ter que anular esses autos de infração.
por vício, né? Por ilegalidade, porque um dos requisitos é o laudo do Inmetro. São alguns exemplos aí. Então, julgar, solicitar informações e encaminhar informações depois, né, para os órgãos aí sobre problemas observados nas autuações. Bem tranquilo, tá? Já falamos do CETRAN e do CONTRAN, né? Agora, artigo 20, Polícia Rodoviária Federal. É a única polícia prevista, tanto na Constituição Federal quanto no Código de Trânsito Brasileiro, como uma polícia que fiscalize trânsito. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal ela tem digamos assim, uma história, né, de quase 100 anos. Ela fez 97 anos agora. E ela começou aí como um órgão fiscalizador de trânsito vinculado aos departamentos de estrada de rodagem no passado, né? Então ela tinha essa função de fiscalizar trânsito nas rodovias federais. Eram agentes de trânsito no passado. Então o trânsito é o DNA da Polícia Rodoviária Federal, né? Então a PRF ela tem algumas atribuições, né, dentro da sua esfera de atribuições. Seu mapa estratégico, né? Que é a primeira delas, combate ao crime, o segundo, fiscalização de trânsito, porque faz parte do DNA da PRF, e o terceiro, garantir a mobilidade nas rodovias federais, né? Mobilidade, o livre trânsito nas rodovias federais. Por isso que a PRF atua, por vezes, aí inclusive com pelotão de choque para tirar rodovias, aí, manifestações em cima de rodovias para desobstruir, né? Isso em último caso, né? Em último caso, porque sempre prega-se aí busca-se o diálogo, né, com os manifestantes. Mas então tá, a PRF ela tá aqui, é a única polícia. Se falarmos aqui para fins de concurso público, porque a Polícia Rodoviária Estadual faz parte, não faz parte, tá? A Polícia Rodoviária Estadual, numa questão de múltipla escolha, por exemplo, órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, pode estar lá, uma das alternativas, Polícia Rodoviária Estadual, ela não está prevista no CTB, nem na Constituição Federal. Porque a rodoviária estadual ela é uma ramificação das atribuições das polícias militares, né? As polícias militares elas têm as polícias militares sim estão previstas aqui no CTB, né? Só que elas só atuam mediante convênio. Então ela não atua como a PRF ela por lei e pela Constituição Federal ela atua, ela não precisa de convênio, né? A fiscalização em rodovias e estradas federais. As PMs elas, se tiver o convênio com determinado município para fiscalizar trânsito, aí elas podem fiscalizar, caso contrário não, né? Mas a rodoviária estadual, ela é uma das ramificações, porque nós temos ali, por exemplo, o batalhão de choque da brigada, temos a polícia ambiental, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos a polícia montada, que é a polícia que anda a cavalo, que faz fiscalização a cavalo, né? Sei lá, diversas ramificações, a polícia ambiental, acho que eu já falei, né? Patrulha da Maria da Penha. Então são ramificações. Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, né? Dentre essas ramificações nós temos a Polícia Rodoviária Estadual. Mas ela não está prevista, não esqueçam disso, aqui, para fins de concurso público. Numa prova de múltipla escolha eu colocaria: pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, exceto, botaria um exceto. Eu botaria a Polícia Rodoviária Estadual como para marcar como a que não pertence, tá? Uma das alternativas. Então tá, a PRF está aqui prevista, primeira função. Eu vou ter que gravar, na sequência eu já vou gravar mais uma aula, tá? Para concluir o assunto da PRF. Primeira função, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, óbvio, né? A polícia também tem que cumprir a legislação de trânsito. E fazer cumprir, né? Lavrando auto-infração de trânsito, se for preciso, contra infratores, né? Realizar o patrulhamento ostensivo de rodovias. Patrulhamento é uma palavra, essa palavra patrulha é uma herança histórica da PRF. Mas ela tem o mesmo significado que policiamento ostensivo, né? Mas quando se fala patrulhamento, ela ficou para a PRF, porque era chamado patrulheiro rodoviário no passado, né? Ficou como essa herança histórica. Mas é policiamento ostensivo, para garantir a segurança pública. Aqui está falando de combate ao crime mesmo, tá? Segundo, com o objetivo de preservar a ordem, é para isso que se faz policiamento ostensivo, preservar a ordem, manter a paz, né, social, a incolumidade das pessoas, né? Incolumidade para que as pessoas não sejam agredidas, por exemplo, né? O patrimônio das pessoas, da União e de terceiros, né? Da União,
uma rodovia federal para que não seja depredada, né? E de terceiros. Então, basicamente é preservar, manter a paz social. E para isso, mantém a ordem pública. Precisa manter a ordem pública, proteger as pessoas, o seu patrimônio, né? Patrimônio da União. É isso. Isso aqui é bem na parte de combate ao crime. Uma das suas vertentes. Segundo, fiscalizar trânsito, que é o inciso terceiro aqui, ó. Executar fiscalização de trânsito. Tranquilo, que é o DNA da PRF, uma das suas vertentes, que eu falei no início da aula, agora há pouco. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis. Tá? Vamos lá. Quando ela fiscaliza trânsito, a Polícia Rodoviária Federal ela faz um auto de infração de trânsito, por exemplo, né? Por licenciamento vencido. Para citar um exemplo aqui, licenciamento vencido. Ela aplica penalidade de advertência depois que a pessoa faz o recurso, porque a PRF também tem a JARI, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração. Daí a pessoa tem direito à ampla defesa, ela faz o recurso. Se comprovado que o licenciamento estava vencido mesmo, aplicam-se as penalidades, que não é o caso da advertência, tá? Mas pode aplicar advertência também, em autos de infração de natureza leve, né? Aplica advertência. Mas a multa, nesse caso, a penalidade de multa, é aplicada no final do processo administrativo, do julgamento do recurso, né? A multa. E as medidas administrativas. O que são medidas administrativas? Quando nós temos os artigos que falam lá das infrações de trânsito, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, tá lá qual é a medida administrativa quando aplica-se a penalidade, quando está com o veículo com licenciamento vencido. Remoção para depósito. Inclusive os advogados alegam bastante, não, porque não pode remover. Pode, tá, pessoal? Pode ou não deve. O policial que fiscaliza e vê que um veículo está com licenciamento vencido, ele deve remover o veículo, tá? Porque se ele aplica a penalidade, no momento que ele lavra o auto de infração de trânsito, fica vinculada a atuação dele de remover para depósito, em âmbito da União. Tem que remover, tá? A gente está falando de PRF. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei estadual aqui que permite que a pessoa pague o que tiver atrasado, o licenciamento do carro, incluindo multas, né, atrasadas, né? E as polícias estaduais possam liberar o veículo. Em âmbito da União não tem. A União não é vinculada ao governo estadual, tá? Em face da sua autonomia. Inclusive, entendo que é inconstitucional, mas tudo bem. Lembra que eu falei para vocês que só pode legislar sobre trânsito e transporte a União? Só a União legisla sobre trânsito. O Estado do Rio Grande do Sul legislou sobre trânsito, dizendo que pode, pagou a multa, pode ir embora. Cara, dá para discutir a constitucionalidade disso, dessa atitude ou não, mas o fato é que beneficia as pessoas. Como cidadão, eu acho interessante, né? Tu retém o veículo, tu não remove, tu retém ele, fica retido por um determinado período de tempo até que no sistema do Detran apareça que o veículo está com licenciamento em dia. Em vez de mandar o carro do cara para o depósito, tu dá uma olhadinha, espera meia horinha ali, pô, tá, beleza, tá em dia, manda o cara embora. Muito menos agressivo, né? Para mim é o ideal que aconteça isso, né? Eu acho muito agressivo remover o veículo de alguém para depósito, né? Mas tá lá, então, as medidas administrativas, então, são o que o órgão de fiscalização de trânsito aqui, que a gente está falando da PRF, ela precisa fazer naquele momento ali que está previsto ali, né? Além, existe todas as infrações de trânsito, existe a penalidade e a medida administrativa correspondente, tá? Esse é um dos exemplos que eu dei para vocês. O que mais? Ela também, ela executa, né, encaminha as notificações para os infratores de trânsito, né, que são as notificações da autuação e da penalidade. Arrecadação de multa, tá? E aí eu vou seguir, tá terminando meu tempo, vou seguir na próxima aula agora.